Em função da pandemia, tem um assunto que vem sendo muito discutido, que é a questão da nacionalização, ou seja, dessa tendência de consumir os produtos que são produzidos pelo próprio país. Então, eu resolvi entender melhor um pouco dessa questão para ver qual é o impacto sobre o nosso agro e também olhar um pouco para o mercado de agro e quais são esses desafios principais desse setor. E existem duas perspectivas principais. Uma perspectiva é a gente olhar para a cadeia como um todo, né? Então, desde a produção até essa exportação. E a outra perspectiva é olhar dentro da fazenda. Para entender esse contexto, eu fui buscar alguns números. Então, em 2018, o valor bruto de produção brasileira do agro foi de 614 bilhões de reais, sendo que 395 bi vieram da agricultura e os outros 218 bi vieram da pecuária. O agro absorve 1/3 da mão de obra dos trabalhadores brasileiros e é responsável por 42% das exportações. O Brasil é o maior exportador de açúcar, de café, de suco de laranja, de soja em grão, de carne de boi, de carne de frango e é o segundo maior exportador de milho. Então, na cadeia produtiva como um todo, a gente precisa entender que não dá para simplesmente chegar de um dia para o outro, mudar a chave e falar, não, eu não vou mais importar ou eu não vou mais consumir esse produto. Muitos governos, eles dependem da produção brasileira para prover esses alimentos para os seus respectivos cidadãos. Então, hoje, por exemplo, o Brasil tem 78% na participação do comércio internacional de suco de laranja, 52% de soja em grãos, 34% de açúcar e 32% de frango. Ou seja, o mundo ele conta com essa produção brasileira para alimentar as suas populações. E como em todos os setores, o setor agro também teve diferentes impactos dentro da cadeia alimentar. Então, aqueles produtores que exportam se beneficiaram da desvalorização do câmbio e do aumento do preço das commodities no preço internacional. Por outro lado, aqueles produtores, então, por exemplo, o cara que cria gado de leite, ele se prejudicou com esse aumento no preço do milho, porque isso é um dos insumos da nutrição do gado. E esse mesmo produtor, além de ser prejudicado pelo aumento de custo, ele também foi prejudicado do lado da demanda com o fechamento das escolas e restaurantes, então com a queda do consumo de leite e queijo. Então, olhando sobre o aspecto de como essa produção ela é distribuída entre os tipos de propriedade, entre as estruturas de propriedade, a gente percebe que 77% da produção ele é feita por essas grandes empresas, né, que na maior parte das vezes são as empresas exportadoras. E que os outros 23% são feitos por empresas de médio porte, pequeno porte, que na maioria das vezes são empresas familiares. Então, hoje, o Brasil tem 5 milhões e 100 propriedades rurais, sendo que 77% delas, ou 3 milhões e 800 mil, são empresas de propriedade familiar. Essa diversidade do tamanho das fazendas, ela também representa uma amplitude na forma como as normas, as regulações, as leis, elas são aplicadas para cada tipo de negócio. É claro que um grande produtor que vende para os grandes varejistas e que exporta, ele está muito mais suscetível ao rigor das fiscalizações e das normas, principalmente sanitárias, do que aqueles pequenos produtores que vendem para os seus mercados locais. E eu estou abordando esse aspecto porque essa questão da salubridade é o tema que mais se sobressaiu a respeito desse mercado de agro em função da Covid ter sido originada a partir daí. Então, eu ouvindo vários especialistas falarem em webinars, o tema que está emergindo muito forte é a questão da rastreabilidade dos alimentos. As pessoas querem saber o que eu estou consumindo, da onde veio, como isso foi produzido. E para a gente ter rastreabilidade, obrigatoriamente a gente tem que ter tecnologia e tem que olhar para dentro da fazenda, então, para saber
como isso está sendo produzido. E quando a gente olha dentro da fazenda, a fazenda tem vários desafios. Então, um dos desafios é o desafio da produtividade. É claro que cada propriedade, cada cultura, ela tem as suas próprias peculiaridades. E quando a gente vai falar de agricultura, a gente pode ter que medir as condições climáticas, ter um controle, né, das pragas, ter um controle da própria produtividade. Então, eu preciso de fazer um monitoramento da qualidade do solo para saber como está a umidade, como está o calor, quais os ingredientes que eu preciso complementar para aumentar aquela produtividade. Mas, além disso, eu posso olhar sob uma perspectiva de aumentar o uso ao longo do tempo. Então, o Brasil tem muito sol, eu posso aproveitar melhor a insolação, fazendo uma rotação das culturas ou a verticalização, plantando várias coisas várias culturas, né, diferentes ao longo dos períodos do ano. Tratar da eficiência sob a forma de intensificação do uso da terra. Na pecuária não é muito diferente. Sim, existem outras questões, mas uma das questões centrais é essa questão da nutrição. Então, como que eu combino, né? Qual que é a combinação ideal entre os volumosos com os concentrados, que aí é onde entra o milho e assim por diante. Então, existem muitas questões que eu posso usar a tecnologia para controlar a alimentação, a engorda, a vacinação, a detecção de doenças, a qualidade do leite, controle do peso, enfim, várias coisas que eu posso usar a tecnologia para aumentar essa eficiência. E, na minha opinião, a rastreabilidade, ela entra na esteira dessas inovações. Então, eu tenho que usar isso para certificar a origem, controlar como foi o processo produtivo, ter a credibilidade, mas é claro que subjacente a isso existe a questão da conectividade, né? Garantir que eu tenha a conexão certa lá no campo. Um outro desafio das propriedades diz respeito ao modelo de gestão. A gente tem que olhar muito a questão do custo, porque grande parte dos produtos ele é comercializado no mercado de commodities e o produtor ele não tem um controle sobre o custo, sobre o preço. Então ele precisa controlar muito o custo para garantir a rentabilidade. Então eu preciso olhar com muito detalhe para cada linha do meu custo e também olhar os investimentos, as máquinas, se eu compro, se eu alugo e tomar esse tipo de decisão. Falando de gestão, a gente tem que olhar muito para a parte das pessoas, da retenção, como que eu estou usando, se eu estou treinando, se eu estou aproveitando, como que eu estou trazendo esse conhecimento das pessoas, o engajamento das pessoas para melhorar a efetividade de tudo que eu faço. E é claro que eu não posso deixar de falar de governança, porque sendo essas propriedades tipicamente familiares, claro que existe a questão da herança, da divisão da propriedade de uma geração para outra, da questão da segregação entre a propriedade e a produção propriamente dita. Então, quando você implanta uma boa governança, você consegue criar regras que vão ajudar a pensar melhor na perenidade da organização, a tratar essa questão do legado e também tratar melhor essas questões das emoções, a gestão dos conflitos, trazendo um melhor resultado, não só para a organização, mas de todas as pessoas, das famílias envolvidas. Então, isso sem contar, claro, com as próprias questões do processo de sucessão, que a gente sabe que existem desde aqueles que são super engajados, como também aqueles que querem seguir outros caminhos, querem abrir outros negócios e assim sucessivamente. Então, a gente criou o Conselho Digital para ajudar as empresas a implantarem uma governança e ter esse olhar sobre estratégia, inovação, finanças, pessoas e todos os outros assuntos relacionados. Se quiser falar com a gente, é só acessar conselho.digital.